Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai debater aqui as vantagens e desvantagens do presidencialismo e do parlamentarismo. Os nossos convidados, defensor público Valdir Perazzo, professor e ex-deputado João Corrêa. João Corrêa, boa noite, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Prazer é todo meu e ainda mais, eu já conheço Osmir e Narciso de debates há muito tempo, né? Sempre tem sido muito produtivo, muito produtivo as contradições, etc. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de participar com o doutor Valdir Perazzo. Eu tenho, aliás, acompanhado o doutor Valdir Perazzo, estou fazendo um estágio lá pela FAAL, né? E tenho me aproximado... Na área de direito? Na área de direito penal. Penal. Então, eu sempre encontro já umas 4, 5 vezes o doutor Perazzo, lá, juntamente com a promotora, a doutora Thelma, muito meticulosa, muito capaz, e um juiz que é um modelo, para mim, por enquanto, de juiz imparcial. Um garoto de 30 e poucos anos, extremamente trabalhador, extremamente correto. Quem é? O doutor Daniel. Doutor Daniel, um garoto muito... Doutor Daniel Bonfim. Doutor Daniel Bonfim. E o doutor Perazzo como advogado, defensor público de primeiríssima categoria, que eu vou aprender muito. Vocês estão fazendo júri simulado lá? Não, mas essa é a segunda etapa, vamos devagar. Mas é impressionante, é muito bom. Doutor Perazzo, boa noite, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite, é realmente um prazer muito grande estar aqui nesse programa. Eu já estive outras vezes e, sobretudo, para discutir um tema tão relevante, tão importante para a sociedade brasileira no momento de crise. Discutir o parlamentarismo hoje e o presidencialismo, as suas vantagens, é apontar caminho para o Brasil num momento extremamente difícil e oportuno. E discutir isso com 3 personalidades, 3 ex-deputados federais, 2 ex-constituintes. Realmente um debate qualificadíssimo, né? 3 pessoas que passaram pelo parlamento brasileiro e sabem, portanto, conviveram com personalidades internacionais, políticos, né? De países dos Estados Unidos ou da Inglaterra, 2 modelos que podem ser paradigmas para essa discussão. Eu acrescentaria, aliada ao que você falou, mas a experiência dos seus 80 anos do Narciso, né? Que é uma experiência muito... Professor João Corrêa, pergunta também para o doutor Perazzo, a crise brasileira é uma crise também do presidencialismo? Eu acho que sim, Porque, na verdade, eu já fui muito adepto do presidencialismo. Fiz até um debate, quando houve o último plebiscito, com o então deputado Sérgio Taboada, que era um defensor ardoroso do parlamentarismo, e nós fizemos um pouco esse confronto. Depois que eu fui exatamente para a Câmara Federal, aí eu percebo que o presidencialismo é uma tragédia no Brasil. Esse tal desse presidencialismo de coalizão... Significa mais ou menos o seguinte, é uma monarquia absoluta durante 8 anos, especialmente depois que o Fernando Henrique Cardoso teve a infeliz ideia, a monstruosa ideia de inventar esse negócio de reeleição. Sabe? Por quê? Porque o Brasil perdeu planejamento, o Brasil perdeu noção de Estado, porque um presidente é eleito já pensando no primeiro dia na reeleição. E aí as projeções de curto prazo se sobrepõem às de médio e de longo prazo, aí as reformas que são necessárias não são feitas, o populismo impera completamente. Então, na verdade, é uma crise sim do presidencialismo autoritário. Narciso, antes de você fazer a pergunta, João, desde aquela época você já fazia confronto com a direção do partido, porque as grandes lideranças do PMDB, aí eu incluiria o doutor Ulisses Guimarães, Mário Covas, Franco Montoro, eram parlamentaristas. Eram parlamentaristas. Franco Montoro, Mário Covas, Zé Serra, Aécio Neves, saíram do PMDB justamente porque mudaram o curso da Constituinte. Que a Constituinte foi elaborada para instituir o parlamentarismo. Não, Narciso, eu acho que é um equívoco aqui. Não, é equívoco seu. Você costuma se equivocar. Deixa eu lhe explicar. Narciso. Só um minuto. Deixa eu explicar esse equívoco dele. Em primeiro lugar, você não participava da vida do PMDB. Eles vieram, foi aqui fazer uma palestra no Clube Rio Branco,
a favor do parlamentarismo. Veio o Franco Montoro, veio o Ulisses parlamentarismo. Do parlamentarismo, não é o que eu estou dizendo, rapaz? Sim. Eu falei parlamentarismo. Você entendeu o quê? Você usou a expressão presidencialismo. Não, senhor. Usei parlamentarismo. Eu falei até que o João, desde o início, era contra a direção do PMDB, porque o João era presidencialista na época. Sim, Entendeu agora? Então, deixa eu me apiedar. Você sim. costuma acertar, não equivoca. Perfeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ô Narciso, é que a discussão sobre o parlamentarismo permeou toda a discussão da Assembleia Constituinte. É tanto que ficou consignado nas disposições constitucionais transitórias a obrigatoriedade da existência de um plebiscito para saber se o povo brasileiro estava ou não de acordo com o parlamentarismo, com o presidencialismo. Aliás, o povo brasileiro, doutor professor João Correia, Narciso e Osmi, perdeu a grande oportunidade de estabelecer um parlamentarismo mediante uma grande discussão mas já em 93. Perdido na época da renúncia do Jango. Mas ali é o seguinte, Narciso, eu diria que a oportunidade que a Constituinte criou foi melhor do que aquela anterior. Por quê? A Constituição foi promulgada em 88 e previu a realização de um plebiscito em 93. Portanto, os partidos políticos teriam tempo com vagar para fazer uma discussão profícua com o povo brasileiro. Mas lamentavelmente, as lideranças, especialmente o seu Leonel Brizola, que queria não ser apenas presidente, mas rei do Brasil, porque eu acho que um presidente, ele é mais do que um monarca. Qual o poder que tem a rainha da Inglaterra? Diga um monarca no regime absolutista. Absolutista. Monarca no regime. Sim, claro. Luís XIV. Sim, é verdade. Algo desse tipo, Rei Sol. Verdade. L'état c'est moi. Algo desse tipo. Doutor, eu acho que a questão do parlamentarismo em relação ao povo brasileiro é uma questão não muito bem resolvida ainda. Porque é o seguinte, tem alguns elementos, a gente podia listar 50 elementos, mas um elemento de 1800. Em 1800, no censo de 1800, nós tínhamos 1% do povo brasileiro alfabetizado. 1%. Isso decorre da nossa colônia de exploração, do coronelismo, tá certo? Do patrimonialismo. Do patrimonialismo, da conjunção do privado com o público, está sendo mostrado aí nessa Operação Lava Jato, as mancheias. Isso agora foi mais expressivo, mas essa é uma trajetória do Estado brasileiro. Então, o que acontece? O parlamentarismo instituído lá por Dom Pedro, o próprio Dom Pedro I tinha um pouco isso, mas ele era muito autoritário. A relação dele com o Congresso, com a Câmara, sempre foi muito difícil. Sim. Tanto é que ele pulou fora logo, deixou a maioridade, deixou a regência. O Feijó, exatamente, para depois então assumir o nosso Dom Pedro II. O nosso Dom Pedro II. Ora, também não foi uma coisa muito feliz, porque o imperador nomeava o primeiro-ministro, o qual nomeava todos os demais. Tá certo? Ou seja, o imperador nomeava todos. Então era um parlamentarismo às avessas, meio de fachada. Sim. Aí nós tivemos realmente 1961, com a questão dos militares. A renúncia de quase Jango. Que profetizando. O Jango tinha ido para a China, eles tinham medo do Jango ter uma relação muito estreita com os movimentos comunistas, que de fato tinha mesmo. Essa é uma das bases do golpe militar de 64. Sindicalismo. Tá certo? Sindicalismo, etc. Então, aí o Jango, para recuperou-se, colocou novamente em plebiscito, ganhou. E o último plebiscito na Constituição, na Constituinte, os brasileiros optaram por 75% pelo presidencialismo. Mas sabe por que isso? Ou seja, a força da tradição é muito grande. Não, mas sabe por isso? Não houve um tempo adequado e se houve, os dirigentes partidários não quiseram aproveitar. E mais do que isso, eu ainda me lembro, eu discuti isso no início, que aqui no Acre mesmo, as lideranças parlamentaristas do PMDB, eles vieram aqui fazer uma palestra. Mas é difícil ainda para o povo absorver. É isso que eu estou lhe dizendo. Eles tinham um raciocínio simplista, Narciso, que dizia o seguinte: não, eu quero eleger o meu presidente. Deixa eu aproveitar essa frase do... A noção do chefe. Ô, João, deixa eu usar essa... Aí daí sai o grande paradoxo. Que é culturalmente, eu quero eleger o meu presidente. Eu quero eleger quem vai mandar e quem vai me governar.
Mas esse mesmo povo não gosta de governo ruim. E o regime que possibilita a substituição de governo ruim, sem crise, sem trauma, sem povo na rua, sem armas e sem sangue, é o parlamentarista. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Aí, Agora, Narciso. agora, voltando, que o Osmir não permitiu, se intrometeu quando eu queria intervir na sua conversa, para mim, a gente falando hoje de calotes foram todos que ocuparam o Palácio Branco, se elegeram com um discurso e tiveram que governar com o outro. Palácio Branco ou o Palácio do Planalto? Do Planalto. Eu concordo com o Narciso inteiramente. O que é que acontece? Eu acho que o Narciso nunca foi tão verdadeiro quanto agora. O que é que acontece? Nesse equívoco. Esse equívoco está muito certo. Vamos a este grande calote. Fernando Henrique, que foi um dos ilustres presidentes da história republicana do Brasil. Homem preparado, sociologicamente preparado, politicamente preparado, se elege num partido cuja principal bandeira instituiu o parlamentarismo no Brasil. É verdade. Era a principal bandeira. Até por isso ele saiu do PMDB. Aí se elege presidente da República quando esperávamos que de sua gestão, aí sim, com a competência dele, instituísse o regime parlamentar, quem sabe até para ele voltar como primeiro-ministro, ele apostou todas as suas fichas para aprovar a emenda da reeleição. Quer dizer, aí isso, o desastre do Brasil, o grande desastre, que resultou nessa crise que nós estamos vivendo hoje, foi o não cumprimento daquela... Mas eu queria jogar um pouco de pimenta nisso que o Narciso levantou. Não, mas deixa eu só fazer uma ressalva aqui, uma ressalva rápida. Eu concordo com o Narciso quando ele disse que um dos motivos da saída desse grupo foi o regime parlamentar, mas tinha outros. E outros eram o seguinte, eu participei dessa reunião, Narciso. Na reunião da criação do PSDB, o Mário Covas convidou todos os seus vice-líderes, eu era um deles. E disse do PMDB. Isso. E disse o seguinte, eu não posso ficar num partido que sequer o seu programa é aprovado na Assembleia Constituinte. Porque o PMDB estava dividido, como sempre foi desde o início, né? Entre os conservadores... Federação. É uma federação. E ele disse, um partido que não cumpriu nada do que está estabelecido no seu programa, na hora de votar, era sempre dividido. E algumas vezes os moderados levavam vantagem. Além da questão parlamentar que você eram os razão. autênticos e os moderados. Os moderados. Mas, doutor Valdir, eu queria fazer a seguinte provocação, puxar esse assunto do parlamentarismo e presidencialismo para a atualidade. Nós vivemos uma crise sem precedentes. Todos sabemos disso. Agora, o FHC, o maior mérito que ele vai levar na sua biografia é o fato de ter instituído, nem sociologicamente, de ter combatido o principal componente da crise brasileira, que era aquela inflação galopante e absolutamente destrutiva de qualquer perspectiva de nação. Então, o tal do Plano Real. Agora, o FHC não teria feito o Plano Real se o Itamar Franco não o tivesse nomeado como uma espécie de primeiro-ministro. O FHC só pôde fazer o Plano Real, a âncora cambial, a âncora monetária, feliz comparação. Tá certo? Porque o Itamar disse, não, você vai fazer isso porque eu seguro a barra. Para sair dessa crise, nada melhor do que o presidencialismo. O problema é que nós temos uma presidente que precisa ir ao médico. Ela precisa ir ao médico porque ela não está falando coisa com coisa, nada com nada. Esse é o problema do Brasil, é o seguinte, se nós colocarmos lá um esquizofrênico, nós vamos ter que engolir esse esquizofrênico durante 8 anos. Esse é o problema. João, acalma só um pouquinho. Eu vou entrar no seguinte. Nesse exemplo que você deu do FHC com o Itamar. Então você acha que está se repetindo agora com o Levi? Não está, por quê? Porque, ai, quem me dera que estivesse repetindo com o Levi. Logo de início eu sonhei com isso. O Levi ia fazer as coisas, que são precisas, que são necessárias. Mas ele não está fazendo? Não. O Levi não cortou nada de despesa. A despesa desse orçamento
aliás, fajuto, que mandaram lá para a Câmara, que é uma pouca vergonha. Mas realista, Não, realista não, com um buraco de 30 bilhões e escondendo mais uns 30, 40? Sim. Que realismo é esse? Mas, professor... Sem as dívidas, então o que acontece? Só para concluir esse raciocínio. Se a Dilma Rousseff tivesse colocado a mão, o que você fizer, eu vou assinar embaixo, eu não vou tirar a escada. O Levi já morreu e não sabe. O Levi tem que ser enterrado a tempo, um quadro de primeira linha. A crise brasileira vai se aprofundar nesse resto de ano. Pode esperar. Por quê? Porque você não tem... O Levi faz uma proposta, aquela redução do superávit primário. O Osmi, a dívida pública brasileira aumentou quase 1 trilhão. A gente está falando em bilhões, 10, 20 que roubaram, quase 1 trilhão nos últimos 10 anos. Quer dizer, o Brasil começa a esgarçar a sua perspectiva de nação. Por quê? Porque tem uma presidente maluca, doida, que não sabe o que diz. Está me entendendo? Que disse, a Roraimada, ela é a Roraimada. Nós somos dirigidos pela Roraimada. Aí não tem país que aguente, nem o Brasil. Só para concluir, um aluno que encontrei com ele disse o seguinte: professor, o senhor disse que o Brasil é forte e tal, mas nós estamos mal. Eu digo, tem não, tá não, meu filho. Porque um país que aguenta esse tempo todo de saque, tá certo? De incompetência e de má fé, e ainda continua vivo, é porque é muito forte. Nós somos muito fortes. Um país forte, maravilhoso. Olha, eu gostaria de recolocar a questão da nossa discussão, porque veja bem, nós até agora falamos do Brasil, a sua experiência negativa no parlamentarismo. Tivemos uma experiência negativa no parlamentarismo durante o Império, porque evidentemente o modelo era sui generis, era esdrúxulo. Tivemos uma tentativa em 1961, logo depois de uma crise, e tivemos uma tentativa de estabelecer um parlamentarismo em 1993, que estava previsto na Constituição como decorrência do pensamento constituinte. Pois bem, eu acho, professor João, o senhor trouxe a discussão da crise que nós vivemos atualmente. O historiador Marcos Villa disse que nós temos uma década perdida, de 2003 até 2012, no livro dele. Na realidade, eu não diria que é uma década perdida. Você leu o livro? Eu não diria que é uma década perdida. Agora, são quase 15 anos perdidos. Mas para que nós possamos entender a crise, é preciso que nós estudemos, entendamos e façamos com que a população entenda o que é um parlamentarismo verdadeiro e que parlamentarismo verdadeiro poderia ser caminho para sairmos da crise atual. Então, por isso, Narciso, eu acho, Osmi, professor, que a gente precisaria entender os dois modelos que são paradigmas para o mundo. Primeiro, o modelo inglês e o modelo americano. Né? Então, eu acho... O modelo americano. Sim, presidencialismo. Exatamente. São os dois modelos que podem ser paradigmas para o mundo. Então, você acha, só vamos fazer uma ligeira parte, você acha ambos, o modelo... ambos saxão. Exatamente, de origem... Exatamente. Você acha que o modelo presidencialista americano... Não, eu não defendo o modelo. Poderia ser transmitido para outros países. Não é isso que eu quero dizer. É que o Brasil adotou o presidencialismo como modelo da Constituição americana. Muito embora nós já tivéssemos no Brasil personalidades como Joaquim Nabuco, que defendiam o modelo inglês. Né? Aliás, Joaquim Nabuco disse isso quando estávamos na discussão do presidencialismo. Ele dizia, olha, o que devia continuar deveria ser o modelo do parlamentarismo, porque já temos isso há 65 anos, passamos por 36 gabinetes, o nosso parlamentarismo não é bom, mas a gente pode melhorá-lo, fazê-lo à feição do modelo inglês. Joaquim Nabuco não defendia que era uma monarquia parlamentar. Claro, ele defendia a monarquia parlamentar. Depois de ser interrompido 2 vezes pelo Osmi, o senhor será por mim, porque eu preciso chamar o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não saia daí. E aí...